Oi, pessoal. Nós veremos hoje a Revolução Russa, ok? Então, nós vamos começar aqui com alguns antecedentes, né? A Rússia czarista. Então, assim, no final do século XIX, o Império Russo, ele era o maior país do mundo, né? Eram 22 milhões de quilômetros quadrados em média. E abrigava ali uma população de cerca de 160 milhões, né, de habitantes, composto de dezenas de povos com línguas e costumes próprios, né? E o regime político era monarquista absolutista, certo? Monarquista absolutista. E todo o poder se concentrava nas mãos do czar, certo? O czar era o soberano, né? Era o soberano tido como eleito por Deus, né? E que além disso, tinha também o título de chefe do exército. Bom, então assim, ele nomeava e demitia ministros, né, conforme sua vontade. Censurava jornais, revistas e também decidia, tomava todas as decisões em nome da nação, né? Então, mais ou menos por volta de 1613 a 1917, o Império Russo ele foi governado pelos czares da dinastia Romanov, certo? E o czar e sua família, a nobreza, né, e o clero ortodoxo possuíam enormes privilégios e eram donos da maior parte das terras russas. Contam até que no censo de 1897, um funcionário chegou a perguntar, né, a Nicolau II qual era a sua profissão. E ele simplesmente respondeu: sou dono da terra russa, né? Dono da terra russa. Essa era a profissão dele. Cerca de 80% da população do Império vivia no campo. Então, os camponeses eles eram explorados por seus senhores e obrigados a pagar ao governo impostos pesados, impostos sobre o uso da terra. A maioria deles eram analfabetos, certo? Eram eles também os mais atingidos pelas doenças e pelas crises de fome que assolavam o país com frequência. Então, assim, reagindo a essa situação opressiva, os camponeses eles promoviam revoltas, né? Entre os séculos 17 e o século 19 ocorreram várias rebeliões, né, camponesas na Rússia, mas a maior delas, né, a que ganhou destaque foi a rebelião Pugachev, né, que foi de 1773 até 1775, que contou com a participação de militares, de camponeses, e só foi derrotada pelo exército czarista depois de muita luta, certo? Vamos passando aqui adiante, nós teremos a questão da modernização e também da industrialização russa. Então vejam só, sem acesso à terra, né, vivendo em extrema pobreza e também oprimidos pelo czar, né, pelo czarismo, os camponeses eles começaram a migrar do campo para a cidade, certo? Em busca de uma vida melhor. Então, entre 1863 a 1914, a população urbana da Rússia mais que triplicou.
né? Passou aí de média de 6 milhões para 18,3 milhões. Então, nas cidades, esses trabalhadores buscavam emprego, né, nas fábricas que estavam surgindo, certo? No período. Então, na segunda metade do século XIX, o Império Russo ele estava se industrializando graças aos capitais estrangeiros, né, alemães, franceses, belgas, que investiam, certo? E também a mão de obra farta e barata, né, porque vinham do campo. Eles não tinham mão de obra especializada, então era mão de obra barata, né? E a industrialização era impulsionada também pela exploração do petróleo, da produção de aço e pela construção de ferrovias. Então, o capital russo ele continuou se desenvolvendo e surgiram centros industriais em cidades como São Petersburgo, Moscou, certo? Que eram as principais cidades, ok? Bom, então essa industrialização crescente estava assim longe de beneficiar igualmente a todos, né? Por quê? Porque as condições de trabalho eram precárias. Então, o que acontece? Nas fábricas, os salários eram muito baixos, havia riscos de acidentes, né? A jornada de trabalho chegava a 14 horas, certo? Por dia. E reagindo a isso, o operariado russo promovia greves, passeatas. Essas manifestações, no entanto, elas eram reprimidas, né? Eram reprimidas com violência pela polícia czarista. Então, esse contexto opressivo facilitou a entrada de ideias socialistas nos meios operários e intelectuais da Rússia, ok? Então, nós vamos ver aqui o socialismo. No século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels criaram uma corrente dentro do socialismo, a qual nomearam de socialismo científico. Então, esse socialismo científico foi uma doutrina, né, formulada por esses dois pensadores alemães, que nós já citamos, em meio às lutas, né, do operariado europeu por melhores condições de vida. Então, as ideias fundamentais do socialismo científico estão contidas no Manifesto Comunista, né, que é uma obra de Karl Marx e Engels, publicada na Europa em 1848. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a doutrina marxista, o Capital e o Partido Comunista. Nós temos aqui a transformação da sociedade, né? No caso, a participação, a repartição da riqueza, a oposição ao liberalismo, porque eles, no caso, defendiam a estatização, né, das empresas, das indústrias, e não essa iniciativa privada, né? E maior igualdade social, né? Igualdade para todos. E uma sociedade sem classes, né? Bom, então, voltando aqui um pouquinho, Marx e Engels, eles afirmavam que o motor da história é a luta de classes e que, no caso da sociedade industrial capitalista, o confronto se dava entre a burguesia e o proletariado, que eram os trabalhadores assalariados, né, do campo e da cidade. Então, eles acreditavam que o proletariado faria a revolução, né, derrubando
a burguesia do poder e assumindo o controle do Estado. A seguir, também os bens individuais, como terras, fábricas, máquinas, né? Tudo seria estatizado. Isto é, passaria ao controle do Estado. Então, observe que havia de fato essa oposição ao liberalismo. Bom, por meio do lema trabalhadores de todo mundo univos, Marx e Engels, eles incentivavam, operários do mundo inteiro a se organizar em partidos e sindicatos para lutar pelo fim do capitalismo, né? E também pela construção do socialismo, ok? Bom, vejamos aqui o socialismo na Rússia. Então vejam, no final do século XIX, a situação dos trabalhadores russos do campo, das cidades, era bastante difícil, né? E foi isso que facilitou a entrada das ideias marxistas na Rússia, ok? Então nós vamos ter aqui, né, os bolcheviques e os mencheviques, certo? Vejam só. Antes que a gente leia aqui as estratégias e os objetivos, vamos conhecer, vamos tentar compreender como surgiram, né, os bolcheviques e os mencheviques. Então, em contato com essas ideias, né, por meio de traduções das obras de Marx, intelectuais e operários russos, eles organizaram vários agrupamentos políticos de tendência socialista. Então, esses agrupamentos, eles se juntaram para formar o Partido Operário Social-Democrata Russo. E esse partido ele foi duramente perseguido, né? Sendo logo assim desmantelado, né? pela própria polícia do czar. Então, eles prenderam, né, os membros desse partido. E seus principais líderes eram Lenin, certo? E também Trotsky. E eles deixaram a Rússia e voltaram a se organizar no exterior. Então havia assim divergências internas entre os membros do Partido Operário Social Democrata Russo, né? E essas divergências ficaram evidentes durante um congresso desse partido político que foi realizado em 1903. Aí o que acontece? A maioria dos presentes voltou nas teses de Lenin e por isso foram chamados de bolcheviques, né, de maioria em russo. E já os seus opositores ficaram conhecidos como mencheviques, que vem de minoria, né, no idioma russo. Então, vejamos aqui. Quais eram as estratégias de Lenin? Observe aí, Lenin era dos bolcheviques, né? E quais seriam as estratégias que ele defendia? Confiar a luta revolucionária a um partido centralizado, disciplinado, que unisse soldados, operários e camponeses. Já a estratégia de Martov, né, dos mencheviques, era promover uma revolução burguesa contra o czarismo e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. Em relação aos objetivos, Lenin defendia conquistar o poder por meio da Revolução Socialista. Já Martov defendia aliar-se à burguesia para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo por meio de eleições. Pessoal, por hoje nós vamos ficar aqui, né, nesse item, socialismo na Rússia, mas na próxima aula nós traremos a rebelião popular, certo, de 1905, o ingresso da Rússia na Primeira Guerra Mundial e vamos ver também todo o processo revolucionário, ok? Veremos também ainda na próxima aula a formação da União
Soviética, certo? O governo de Stalin, tá bom? Mas isso, conteúdo da próxima aula. Por hoje é só, fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula.